Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um Regioscast. Hoje vamos estar falando dos números de maio, mas antes de qualquer coisa, né, vamos cumprimentar o diretor Sandro. Obrigada por estar aqui com a gente, Sandro. Olá, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, né, a gente vai deixar aquele breve introdução de sempre, né, para você não perder nenhuma publicação. Ativa o sininho aqui no YouTube, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, questionamentos também, interaja com a gente aqui no YouTube. Se inscreva, né, no nosso canal para você não perder nenhuma atualização e caso, né, tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente está com um timaço aí para poder estar respondendo para vocês. Mas antes da gente estar falando de cenário, esse mês a gente vai dar uma pausazinha assim para poder falar uma coisa muito legal que está acontecendo, que vocês já devem ter visto nas redes sociais nossas, que é o nosso mês do participante. A gente começou uma campanha promocional, né, da área comercial, que começou no dia 19 de junho e vai até 19 de julho. É uma campanha, né, comercial visando a parte de adesão, aporte, portabilidade, alteração de valor, né, no caso do Brasília Prev. Você, para poder utilizar ali o renda monitorada também, você já está concorrendo. A gente vai sortear 5 caixas JBL Go e também no final, que é no dia 19, a gente vai sortear uma JBL Pare, que é aquela grandona com LED que pisca, que é uma maravilha, que dá pra fazer uma festança. Então a campanha, ela né, faça uma festa com a Regios para você poder estar, né, valorizando o mês do participante. A gente criou essa campanha exatamente para poder, porque foi exatamente no mês de junho, né, lá atrás, né, 38 anos, 1985. Exato, que foi quando a gente recebeu a primeira contribuição, então a gente fez essa campanha para poder valorizar o participante em si. E você que é participante, você pode estar, né, utilizando os nossos serviços. Então, já tem plano com a gente, você pode fazer um aporte, né, aumenta seu percentual, caso você não esteja contribuindo com o percentual mínimo. Alteração de valor, no caso do Brasília Prev, né, ou quiser presentear alguém com Brasília Prev também pode utilizar, né, é uma dica excelente essa. Utilize também o nosso renda monitorado. Só o fato de você estar simulando ali no renda monitorada já te dá chances para você poder estar ganhando. Então, quanto mais serviços você fizer, mais chances você tem de ganhar também. Só reforçando que o renda monitorado é super importante para você estar monitorando, né, como vai ser seu benefício lá na frente. Isso, né, Sandro? Exatamente. Então, utilize o serviço, né, use e abuse desse serviço, porque ele é fundamental para você poder estar, né, analisando, né, o que você precisa fazer de ajustar na sua contribuição para você ter uma aposentadoria tranquila, principalmente com a Regis. E não deixe de participar. Até porque, né, Geise, porque quando você começa a sua carreira, digamos profissional, você tem um determinado nível de remuneração. E normalmente as maiores remunerações das pessoas acontecem já para o final, meio para o final da carreira, né? Então é importante as pessoas irem ajustando, porque a tendência natural das pessoas é querer se aposentar pelo, digamos, o maior salário. Claro. Né? Só que para isso ela precisa ir ajustando exatamente durante toda a trajetória. E o renda monitorada permite exatamente isso que você falou, que ele fique monitorando exatamente esse comportamento e faça sinalizações do que ele precisa fazer, né, ou ela precisa fazer para poder ajustar seu nível de contribuição. Né? Exatamente, é um serviço inclusive gratuito que a gente tem, né, a Regios oferece isso ao participante, por isso que a gente colocou inclusive nessa campanha para reforçar isso. Então monitore, né, a sua contribuição, né, o nome já fala, uma renda monitorada, para você lá na frente receber o seu benefício da melhor forma possível e no valor também, né, que vai te ajudar, né, lá na frente também. Lá no site a gente tem um regulamento da campanha, quando você entra regis.org.br, tem a parte, já tem um banner grande lá falando do mês participante. Entra, dá uma olhadinha, vê os serviços, quais são as condições. A gente tem um time nosso de consultores de previdência aqui que está totalmente aberto para poder estar atendendo vocês, então fiquem à vontade, né? E utilizem o nosso serviço para vocês concorrerem. A gente já tem o primeiro sorteio que vai ser semana que vem, então, né, ainda tá dependendo da data de publicação aqui. Semana que vem você tá falando mês de julho, né? Isso, desculpa, porque a gente está gravando ainda em julho. Isso. Primeira semana de julho já tem o primeiro sorteio, mas se você não tiver feito nenhuma dessas ações, né, você ainda está concorrendo ao segundo sorteio, que é o que vai fazer o sorteio da maior lá, mais 2 JBL, mais a Pulpare, né, a grandona que é uma que tem LED, faz um som maravilhoso. As crianças adoram, né, se você não gosta, o filho gosta, vai ter alguém que gosta, então aproveita o serviço nosso. Bom,
Dada essa entrada aí do mês participante, né, vamos falar um pouquinho aí, Sandro, de cenário. Fala pra gente como é que foi os números de maio, que inclusive já está disponibilizado, né, no nosso site, no nosso Régios em Números, que também está no Brasília Prev, que está dentro do também Régios Prev, a gente já disponibiliza. Maringá, né? Exatamente. E também, né, a novidade é a parte da rentabilidade histórica, Sim. que vocês já podem estar acompanhando também. Então a gente está buscando trazer mais informações, ser mais transparente possível para você que é participante, poder estar acompanhando os nossos números aí que estão maravilhosos. É isso aí. Né? Sandro, conta pra gente como é que foi o cenário de maio, conta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá então, participantes, né? O mês de maio é um mês bem interessante em termos de comportamento dos indicadores financeiros, né? Nós, de uma maneira geral, nós tivemos uma performance muito boa, excelente, né? Todos os planos bateram meta, ou sua meta de rentabilidade ou meta atuarial. Isso é muito positivo, né? Isso é uma notícia muito bacana, né? Que nós estávamos realmente, já vimos nessa trajetória desde março, né? Fevereiro, março, a gente já estava realmente acertando bastante em termos de alocação de recursos, macroalocação de recursos, e aí desde então a gente vem acertando aí a mão bem nos investimentos, e agora mais uma vez, né, o terceiro mês consecutivo, no caso que todos os planos batem os seus respectivos referenciais de rentabilidade. Isso é muito bom, né? Excelente. Inclusive quem está assistindo os outros Régios está acompanhando que esse cenário que a gente está trazendo, né, dos planos estarem batendo meta, isso foi previsto no Régios Cash de mês de maio, no Régios Cash de abril. O Sandro se comprometeu, maio de novo, e vai vir coisa boa pela frente também. É isso aí. Então o mês de maio, né, ele caracterizou por uma queda na taxa de inflação, né, medida pelo IPCA. Ela fechou o mês com 0,23, menor do que a inflação do mês anterior. O IPCA, com isso, o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 3,94, ou seja, abaixo de 4% ao ano, que é muito bom, muito positivo. A taxa Selic, na época, lá em maio, também agora no mês de junho, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75, mas agora com uma indicação de queda, de início do ciclo de queda da taxa Selic a partir da reunião de agosto, né? O Ibovespa no mês de maio teve uma elevação de 3,74%, o dólar subiu um pouquinho, 1,9%, né? As reservas internacionais do Brasil caíram um pouco, 0,64%, o resultado primário ainda está positivo, mas tende a fechar o ano negativo, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de abril, ainda não tem o dado de maio, em 57,2% do PIB, né? Em termos de relatório de projeção para frente, né, que é sempre importante, né, afinal de contas, nós temos que olhar para trás, mas também olhando para frente, né? E aí as projeções do relatório Focus, que hoje é a principal referência do mercado, né, projetam um IPCA negativo para o mês de junho. Até pouco tempo atrás ainda se trabalhava com um IPCA positivo ainda no mês de junho, né? E agora negativo. Isso é tudo reflexo digamos assim, talvez o grande reflexo disso é a queda do dólar no início desse ano, a queda do preço dos combustíveis. Tudo isso acaba de alguma forma influenciando os níveis de inflação. E aí o que o mercado já está esperando é uma queda, uma deflação, na verdade, no mês de junho. Para o mês de julho, o mercado está projetando uma inflação de 0,30%, para agosto 0,22%, o que denota aí um certo equilíbrio, e aí com isso a taxa acumulada dos últimos 12 meses deve permanecer abaixo dos 4%. A questão é que o último trimestre ainda é um pouco, o mercado ainda está, assim, digamos assim, esperando uma elevação da taxa de inflação, tanto que a projeção é para que o ano feche com taxa de 5,06, segundo o último relatório Focus. Mas assim, essas projeções estão em queda, então assim, não duvido nada de que nas próximas reuniões a expectativa, até por conta de tudo que está acontecendo, né, a questão dos combustíveis deu uma melhorada, a questão da safra, né, do primeiro TRI foi muito positiva, né, tivemos uma super safra, né, no primeiro TRI, e tudo isso tende a gerar uma redução da pressão inflacionária, né, como o Banco Central gosta muito de utilizar, nos parece um processo de desinflação, digamos assim, meio que consolidada, tanto é que o Banco Central já está cogitando a possibilidade de queda na taxa de juros. Essa queda deve acontecer a partir do mês de agosto e deve fechar o ano em 12,25, segundo os cálculos de alguns analistas consultados pelo Banco Central. O dólar deve ficar mais ou menos no patamar que ele está, fechou no mês de maio, em torno de R$5, né?
talvez até um pouco para baixo, talvez, né? Vamos depender muito do fluxo de recursos. O déficit deve ser negativo, né? O ano deve ter um resultado primário negativo de 1% do PIB, e a dívida líquida, em função disso, a dívida líquida deve fechar em 60,47, mas nada muito exacerbado, né? Com relação aos títulos públicos federais, né, que é um indicador muito importante que nós acompanhamos sempre, né, percebe-se desde o mês de fevereiro, né, uma trajetória consistente de queda, né, isso continuou no mês de março, abril, maio e agora no mês de junho também, né, lembrando, né, que o resultado é de maio, mas já estamos no mês de junho gravando esse RegioCast aqui. E aí a taxa desses títulos públicos vem numa trajetória de queda e isso beneficia bastante os nossos planos, né? Principalmente os planos que têm muito papel marcado a mercado. Sim. Como nós temos muitas alocações em títulos públicos federais marcados a mercado, da mesma forma que esses planos sofreram no ano passado, agora eles estão se beneficiando da marcação. São uma maré boa, né, Sandro? Exatamente. Ano passado que foi de sofrimento, coitado dos planos. Exatamente. CD5, né? O CD5, sobretudo, foi o que mais sofreu, né? Nos dois últimos anos. Sofreu muito impacto por conta da pandemia, por conta do processo eleitoral que ano passado gerou muita volatilidade no mercado, mas agora eles estão colhendo os frutos de boas estratégias que foram semeadas no ano passado e nós demos uma ajeitada no início deste ano e agora eles estão realmente dando resultados muito bons e espetaculares até. Espetaculares mesmo, Sim, exatamente. É isso. Bom, em termos de cenário, em termos de cenário, né? Bom, exatamente. Sinal que o cenário nosso está caminhando bem, né? E isso está impactando positivamente muito bem nossos planos. Isso mostra o tanto que a Regios tem, né, essa maturidade em relação ao time de investimento também. Isso, exatamente, Geise. Nós temos que operar de acordo com o cenário, né? Não adianta nada você ficar pensando, imaginando, não, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, é o que nós chamamos no mercado, assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? O mercado tá indo para esse lado, então vamos operar. Bom, se a questão é juro alto, que nós estamos num juro real muito alto no Brasil, né? Estamos com uma inflação em declínio, então temos que operar diante desse cenário. A bolsa ainda está incerta, então a gente tem que operar de acordo com esse cenário. E, graças a essas análises bem construídas pela área de investimentos, nós temos conseguido entregar bons resultados para os nossos participantes. Com certeza, isso mostra tanto que a gente está, vou usar um termo, tá? Não sei se é da área de investimento, mas surfando, né? Surfando uma boa onda. Uma boa onda, até né? No Campeonato do Brasil, né? Do Campeonato Mundial de Surf, né? Exato. Então, vamos lá, estão surfando essa onda. Vocês estão aproveitando esse cenário, surfando e se saindo muito bem. Isso exatamente. É muito bom. Bom, visto, né, que a gente falou um pouquinho do cenário de maio, a gente vai manter o mesmo formato do RegioCast e entrar detalhadamente por cada plano. Então, né, depois desse cenário maravilhoso, o Sandro já deu um spoiler de que todos os planos bateram meta, mas se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente, continua aqui com a gente. Bom, participantes do Brasília Prev, o Sandro já deu um spoiler no início, falando que todos os planos bateram meta, o resultado foi muito bom. Então, conta pra gente, Sandro, detalhamento aí de como é que tá o nosso plano. Brasília Prev, então, inclusive, né, com uma rentabilidade aí de 1,02% no mês, né, o que dá 179% em relação ao seu referencial, que é IPCA mais 4, né. Então, uma performance muito boa. No acumulado do ano também, 121% em relação ao referencial, que é IPCA mais 4. Né? É um plano que já atrai 472 participantes no mês de maio. Né? Engraçado, estava comentando outro dia, né? Nós comemoramos 1 milhão de patrimônio, né, lá atrás, no ano passado. Comemoramos 300 participantes e já está com 472. Quase 500, né? Exatamente, já está batendo aí. Esse mês de junho, já vou avisando, já dando um spoiler no mês de junho, já ultrapassamos os 500 participantes do Brasília Prev no mês. Isso mostra a confiança das pessoas, né? E já está aí quase com 2 milhões de reais. Já batendo na também, porta, né? Já está na porta aí dos 2 milhões aí de patrimônio, né? Então, uma performance excepcional, com uma taxa média, a maior parte dos recursos, né? Aliás, 100% dos recursos do Plano Brasília Prev é um plano que está em renda fixa, né? E a maior parte em títulos públicos federais, 77% em títulos públicos federais. E esses títulos públicos federais, com uma rentabilidade, foram comprados e colocados na carteira com uma taxa média de quase 6%. Então, assim, é um plano que realmente deve continuar dando
muitas alegrias para os seus participantes, para os familiares, né? E aí fica aquela dica, né? Se você tem um filho, uma filha, um neto, no caso, e quer colocar dentro do Brasília-Prev, né, nós estamos aqui de portas abertas para poder recepcioná-los aqui, né? Temos muitos filhos de participantes nossos do plano BD01, do CB03, né, que são participantes do Brasília-Prev. A minha família toda, né, tá dentro do Brasília-Prev, né, porque eles trabalham em empresas que não têm plano de previdência, então estão aqui no Brasília-Prev, né? A sua irmã, né, também está no Brasília-Prev, né? Então fica aquela dica, né? Vamos vender aí o nosso Brasília-Prev aí para os nossos familiares, porque realmente é um plano que entrega bom resultado e está realmente numa fase excepcional em termos de construção de carteira e de resultados entregues, né? Estamos muito satisfeitos com os resultados, com o crescimento, com o aumento da confiança dos participantes no plano Brasília-Prev e esperamos cada vez mais receber mais participantes. E aí vem aquela dica, a famosa dica, nós demos a dica para o pessoal do CD02, né? Então você que é participante ativo, né, do CD02 e que ainda não sabe o que vai fazer com esse dinheiro quando for aposentar, né? Então faz o seguinte, já entra no Brasília-Prev, já vai correndo o tempo, né? O tempo contribuindo pelo contribuindo, tempo, né? Exatamente, para gerar um tempo de contribuição no plano. E aí, quando você for aposentar no próximo PDBI, né? Aí você pode fazer a portabilidade para o Brasília-Prev, porque o Brasília-Prev tem, além de estar entregando uma excelente rentabilidade, ele também tem uma vantagem que você pode programar o recebimento do benefício em até 30 anos. Então é muito melhor do que o CD02, por exemplo, que você só pode programar o recebimento do benefício por um prazo máximo de 8 anos. Então é interessante, no caso, que as pessoas considerem essa possibilidade. Alguns amigos meus que já me consultaram, falaram: Sandra, e aí, o que você acha que eu faço com o CD02? Faça isso, né? Já aplica já faz uma alocação no Brasília-Prev, pode fazer a partir de R$100. Você faz a alocação no Brasília-Prev, já vai contando o tempo de contribuição. E depois faz só a aporte. Depois faz a portabilidade, né, do CD02 para o Brasília-Prev, né? Isso para o pessoal do CD02. Para quem ainda não é participante, tem um familiar, por exemplo, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã que não tem plano de previdência, aproveite e indica ele aqui para o Brasília-Prev, porque com certeza ele vai ficar muito satisfeito com os resultados. E só não indica, né? Se você passar no Brasília-Prev e você pode presentear alguém da sua família com Brasília-Prev, entendeu? Assim, porque você está estimulando a pessoa, né, a cuidar do futuro dela, né? Tem a parte de educação financeira previdenciária, isso, né? Você está poupando, né? Inclusive num plano que tem tido resultados muito bons, né? Então você pode... Excelente lembrança. Não precisa ser muito tempo, contribui um pouquinho, dá de presente, né? E depois a pessoa continua, tudo, é legal. E depois que ela vira participante, você pode presenteá-la com aportes no plano de previdência também. Exatamente, de aniversário, né? Exatamente, né? Ao invés de dar aquela calça, que ela não vai gostar, aquele tênis de uma marca que a pessoa não vai gostar, a blusa ficou apertada e tal. Não, quanto que é o presente? R$100, R$150, R$200, pega esses 200 e faz o aporte lá para presentear o seu irmão, sua irmã, o seu filho, sua filha, e até nesse sentido, né, de dar educação previdenciária, né, para as pessoas, para que elas possam construir o seu patrimônio quanto mais cedo melhor, né? E aí com isso ter um futuro garantido. Né? E inclusive a gente está num mês excelente para isso, por causa da campanha de mês participante que eu falei no início do vídeo, né, até que vai até dia 19 de julho, então se você quiser você pode presentear e ainda a pessoa pode concorrer aos prêmios, né, da nossa campanha. Então, aí umas dicas muito boas que valem a pena ser consideradas. Lembrando que as contribuições para o plano Brasília-Prev são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda. Então se você, por exemplo, fizer um Brasília-Prev para o seu filho, sua filha, e ela for seu dependente, no imposto de renda você abate na base de cálculo do seu imposto de renda. Considere essa possibilidade. Isso é muito bom. Bom, só notícias boas, né? Só notícia boa. Bom, pessoal, obrigada pela audiência, né? Ter ficado aqui com a gente os números de maio. Sandro, obrigada também. Eu que agradeço, Geisa. Falando pra gente, só notícias boas, dicas boas, né? Anotem e aproveitem, porque tem, né, só coisa boa para vocês. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? No nosso YouTube, aqui no nosso canal, né? Continua acompanhando a gente. Ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação, curta o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para você poder estar, né, recebendo as informações, porque mês que vem já é mês de junho, né, fechamento de semestre, vai vir spoiler de algumas informações,
A gente tem prestação de contas, né, que vai ser meados de agosto, setembro, mas no Regiscast de junho, né, dos números de junho, a gente já vai estar dando alguns spoilers aí. É isso aí. Que pra você saber, você tem que estar no canal. E aí, isso se aí. inscreve que você acompanha. Se inscreve não é aqui, não? né? Isso aí. Gente, até a próxima. Até Obrigada. logo, até a próxima.